Navegações Ultramarinas, parte 2. No vídeo passado eu dei um breve relato de como foi o século XIV. Fome, peste, guerras. Tracei mais ou menos um perfil desse sobrevivente do século XIV. Hoje nós vamos falar sobre o pioneirismo português. Vamos focar na nação que se lançou ao mar e às grandes navegações em primeiro lugar, tá? A que foi pioneira mesmo. Por que Portugal foi pioneiro, né? Nós vamos entender, tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? E é para desmistificar mesmo. A gente tem o costume de fazer piada de português, colocando eles como pessoas sem muito intelecto, né? Falo para vocês, se você estuda a história de Portugal, o que você vê é uma nação de gente corajosa, uma história riquíssima, de um povo extremamente guerreiro e um povo extremamente inventivo, e que na questão das ciências náuticas foram formidáveis. Primeiro fator que revela esse pioneirismo português, né, está no fato de Portugal, em 1139 depois de Cristo, já ter um território, né, consolidado, formado e, como se diz, um reino, né, independente e autônomo, tá? Mas isso veio, né, não foi de graça, veio depois de muita luta. Só para você ter uma ideia, aquela região, ele vai estar mostrando aí, a Península Ibérica, onde fica a Espanha, a atual Espanha e Portugal, era uma região naquele tempo, né, no início da Idade Média, logo lá no fim do Império Romano, é uma região que passa a ser tomada primeiramente por povos germânicos e depois por califados, pela expansão do mundo muçulmano. Os muçulmanos vão tomar todo o norte da África e vão cruzar o Estreito de Gibraltar, e em boa parte do que hoje é Espanha e Portugal eles vão dominar. Vão fazer cidades assim extremamente pujantes, como Toledo, por exemplo, que era um grande entreposto comercial, riquíssima cidade, né? Mas vão constantemente estar em guerra com os católicos, os cristãos, né? E na Batalha de Poitiers, em 732 depois de Cristo, né, o Império Franco, né, o Reino Franco, consegue barrar o avanço dos mouros, dos árabes, dos muçulmanos, né, na região da Europa. A partir daí começa uma guerra de reconquista, né, que a Igreja Católica irá, né, financiar. Obviamente, entra os reinos que hoje formam a Espanha e Portugal. Portugal, antes de 1139, era um condado, né, do reino de Castela. Ou seja, quem mandava em Portugal era vassalo, né, do rei de Castela, né? O primo do Afonso VII, que era o rei de Castela na época, né, lá 1134, 1135, salvo engano, resolve, né, colocar lá o seu primo Afonso Henriques lá em Portugal. Porto Fiscal era mais ou menos o nome, né? E daí condado portucalense. Daí, com o tempo, obviamente, vai passar a ser Portugal, né? Você pode ver que, se você pegar o sotaque português, você vai notar o porquê que Portugal passa a ser Portugal, né? Portugal, né? Enfim. Mas, tirando a fonética de lado, a linguística e tudo mais, Portugal nessa época era um condado, antes de 1139, né? Afonso Henriques, primo, detalhe, pertencente à Casa de Borgonha, casas reais, que eu vou explicar para vocês, casas reais, dinastias, sobrenome, famílias nobres. Uma delas, Borgonha,
família de Borgonha, dominava tanto o trono da Espanha, né, e era suzerano, né, era suzerana da família de Afonso Henriques, que cuidava do condado portucalense. O que aconteceu? Afonso Henriques resolve se armar cavaleiro, né, devido a diversos fatores aí que levaram ele a fazer isso, e ele se arma como cavaleiro e se apresenta para o Papa, e não para o seu suzerano. Ele jura fidelidade ao Papa. Vamos deixar uma coisa bem clara. O reino de Castela e Leão constantemente estavam patrocinando expedições militares contra os mouros que estavam ainda na região da Península Ibérica, que estavam ali na fronteira da Espanha. Fazer uma guerra, né, por muito tempo para garantir o direito de vassalagem, né, garantir a fidelidade do vassalo, seria algo perigoso, porque poderia enfraquecer o reino e aí com certeza ficar vulnerável à invasão dos mouros, né? Obviamente teve várias batalhas entre o condado portucalense e o reino de Castela, mas com o intermédio, com a influência da igreja, que, como todo mundo sabe, Afonso Henriques, agora que você sabe, né, Afonso Henriques jurou fidelidade ao Papa diretamente, sem passar pelo suzerano, diretamente a ele, exigindo o reino, o reconhecimento, a legitimidade do reino de Portugal, e conseguiu, porque era muito mais vantajoso para a igreja, para a política da Santa Sé, né, ter um outro reino combatendo os mouros do que ter dois reinos cristãos entrando em guerra, se enfraquecendo e perdendo território para os infiéis muçulmanos. Então, em 1139, Afonso Henriques vira o primeiro rei português, né, unificando aquele reino. Mais tarde, de 1135 a 1139, ele toma a região de Lisboa. A primeira capital que Portugal vai ter vai ser em Coimbra, né? E aquela regiãozinha, novamente o mapa para você aí, passa a ser um reino independente e autônomo, tá? Pela própria geografia, virado para o tenebroso, para aquele marzão que, se você fosse reto em direção ao oeste, cairia no vazio do universo, ou seria engolido por Caríbides, ou seria sugado por Sila, enfim, ou tomado por uma sereia, e outras coisitas mais que eles inventaram, que estavam no imaginário dos marinheiros, né? Aquela região de Portugal, ao longo do tempo, se desenvolveu, obviamente, sempre desenvolveu as ciências náuticas para a pescaria, para o comércio, era inevitável, né? E Portugal, sendo independente e sendo autônomo, ele passou a gostar muito dessa situação como se diz, como eu posso dizer, Você não sabe, nem eu. de negociar, de fazer comércio marítimo, de se utilizar da navegação. Navegação essa sempre tendo como base o continente, ou seja, eles não se afastavam tanto do continente. Então eles conheciam bem a navegação no Mar do Norte, no Mar Mediterrâneo, ali no litoral de Portugal, que já fica no Oceano Atlântico, mas não se atreviam muito a mudar, a se distanciar tanto do continente e assim serem pegos por uma corrente marítima diferente, um vento diferente, enfim, eles não tinham essa ousadia até então. Quem vai desenvolver essa ousadia? Os portugueses. Mas por que eles começaram a desenvolver essa ousadia? Uma coisa interessante que aconteceu em Portugal. Uma parte da nobreza de segunda linha, aquela nobreza que não tem tanta moral com o rei, né, que não está tão próxima do rei, que não faz sequer parte da linha sucessória do reino, né, juntamente com uma burguesia que começou a crescer naquela região, né, esse pessoal se lançava ao mar, tá?
e tinham interesses comerciais consideráveis. Uma coisa que sempre vai acontecer com os reis, que é uma sina dos reis portugueses, tá? Morrer e não deixar herdeiro. E toda vez que isso, ou deixar o herdeiro sem a mínima condição, né? Sem ser ainda capaz de governar. E aí você ter o trono sendo governado, o país sendo governado por regentes, né? Então veja, em 1383, Dom Fernando, rei de Portugal, está moribundo. Veja que em 1383 estamos falando do tenebroso, do apocalipse na Terra que ocorrido no século XIV. Aquele século XIV que eu descrevi na aula passada. Veja, 1383 está lá Dom Fernando moribundo. Alguns historiadores dizem que ele morreu de tuberculose, outros de peste. Não interessa, o cara está moribundo. Sabendo que vai morrer. Detalhe, no primeiro casamento, Dom Fernando teve 2 filhos varão, masculino, sexo masculino, 2 homens. Os 2 morreram. Trágico. Não sobreviveram. Sabe-se lá, eu acho que morreu de doença também. Tá? Os 2 filhos, os que poderiam ocupar o trono, porque somente homens ocupavam o trono português. Tá. Ele casa com uma mulher e provoca uma insatisfação popular, porque todo mundo falava que a mulher era uma biscate, que não era para ele, que não era digna do trono. Leonor Teles. A rainha Leonor Teles, essa vai gerar muita polêmica. Com ela, Dom Fernando teve uma menina, a infanta Dona Beatriz. Pois bem, a pobrezinha dessa princesa tinha 10 anos de idade, quando Dom Fernando estava moribundo, chamou o rei de Castela e prometeu, né, casamento. Dom João I de Castela era viúvo, fazia muito pouco tempo que ele estava viúvo, e ele é aí escolhido por Dom Fernando para ser o marido de uma menina de 10 anos, que posteriormente, segundo um tratado assinado em 1383, o Tratado de Salvaterra dos Magos, tá? Segundo esse tratado, o filho proveniente desse casamento seria rei de Portugal. Olha só a cagada! Detalhe, Dom João I de Castela já tinha, né, devido a outros casamentos, devido a todo um parentesco entre a Casa de Borgonha, porque a Casa de Borgonha era tanto o trono de Castela quanto o trono de Portugal. Lembre-se que foi o primo vassalo Afonso Henriques que declarou independência de Portugal na época, né, em relação a Castela. Então, voltando aqui, por 1383, é assinado esse tratado, e o grande medo de Dom Fernando, e o grande medo dessa burguesia, dessa nobreza de segunda linha, era perder a autonomia e independência do reino, sendo anexado a Castela. Os interesses dos portugueses eram completamente diferentes dos interesses dos castelhanos. Então, o que ocorre? Ocorre esse tratado, onde uma das cláusulas desse tratado deixa bem claro que o Dom João I de Castela deveria respeitar, né, a autonomia, a independência de Portugal, né? Só que detalhe, né? Veja, Castela sempre teve a pretensão de voltar a ser, né, dona de todo o reino português. Você acha que eles engoliram, né, aquele ato de rebeldia, né, de insubordinação do Afonso Henriques? Claro que não. Eles se sentiam donos de Portugal há muito tempo, né? Então o que ocorre? O casamento entre Dom João I de Castela com a infanta Beatriz abriria, né, o caminho
para a unificação tanto do reino de Portugal como o reino de Castela. E isso atentava contra os interesses comerciais e políticos da nobreza, de boa parte da nobreza portuguesa e de de quase toda a burguesia que via na política e na forma como se implementava a política em Portugal, ao trono, né, a influência do trono em relação aos negócios dessa burguesia, né, em relação ao comércio marítimo, em relação ao comércio interno, né, e enfim, a circulação de mercadorias e a independência que esse país tinha em firmar contratos com outras nações, né, inclusive com companhias dos Países Baixos, da região de Flandres, onde é a atual Bélgica, a atual Holanda. Enfim, o que nós vamos ter em 1383 é o prelúdio de uma guerra civil. Dom Fernando fecha o zoinho, morreu. E morreu. E quando ele morre, né, essa burguesia, esses nobres portugueses ficam extremamente preocupados, porque Dona Leonor Teles, que nunca teve moral, né, que sempre foi considerada uma vadia, né, que gerou muita insatisfação popular, ela passa a ser regente do trono português. E ela tinha, olha, pasmem, dizem as más línguas que enquanto o marido dela, Dom Fernando, estava lá agonizando, moribundo, tentando salvar o trono e a independência de Portugal, ela estava lá saindo com um conde espanhol, a safadinha, estava lá saindo com um conde espanhol, que por sinal foi assassinado a mando dos nobres portugueses, tá? Aí o que ocorre? O medo, né, era muito grande. Não só, era uma coisa quase que iminente, a anexação e, assim, perder completamente a autonomia, né, e a independência do reino português era algo que estava iminente, estava visível, estava evidente, né? Dom João Castela só estava esperando mesmo se definir alguns quadros, inclusive chegou a conversar com a Dona Leonor de Teles, convencendo-a a ceder a regência para ele, que seria a unificação dos reinos, né? Antes mesmo do casamento ser consumado com uma menina que na época tinha 10 para 11 anos. Então o que ocorre? Essa burguesia, essa nobreza corre atrás de um filho bastardo. Exatamente. O jeito foi recorrer a um bastardinho, irmão bastardo, Dom Fernando, filho de Dom Pedro. Esse Dom Pedro é lá de Portugal, não Dom Pedro nosso aqui, de Dom Pedro, pai de Dom Fernando, que lá na sua idade, né, viril, resolveu pular a cerca e, safadinho, deu uma em Dona Teresa Lourenço. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Nascia desse amor Dom João, também tão grave. Tem Dom João português e Dom João I de Castela, lá dos castelhanos. Esse Dom João, ele passa a compor uma ordem cavalaresca, a ordem de São Bento de Avis. Ele era mestre de Avis. Quando eu falo isso, porque é uma ordem religiosa e militar, tipo os templários, para defender a cidade de Évora. Foi fundada para isso, contra os mouros. Constantemente você tinha guerras contra os árabes, você tentava reconquistar o território. E essas ordens cavalarescas foram muito difundidas ali na região durante esse período de cruzadas, né? E o Dom João fazia parte dessa ordem cavalaresca, tá? Ele era filho bastardo do antigo rei anterior a Dom Fernando, né? E a nobreza de segunda linha, vamos dizer assim, que é a nobreza do alto, né, o alto clero, a nobreza top, essa
estava se vendendo já fazia tempo, ia manter seus poderes, né? Mas aquela nobreza com menos títulos, com menos influência e que estava tendo prosperidade nos negócios porque não tinha tanta intervenção da coroa, né, na época, em seus negócios, o que aconteceu? Estava sendo ameaçada com a anexação do Reino de Castela. Eles buscaram então em Dom João, mestre de Avis, o sucessor de Dom Fernando, retirando assim a infanta Beatriz, que poderia dar de bandeja e com legitimidade o reino português para Castela. Resultado, Dom João I, rei de Castela, não ia parar para ver essa manobra de boa parte das cortes portuguesas e entra em 1384 com seu exército numeroso para dentro de Portugal, do território português, para tentar acabar com a oposição e tomar o trono. É aí que entra Dom João, mestre de Avis, que consegue rechaçar essa invasão em 1385, na Batalha de Abu Jarrota. Faz um verdadeiro milagre, porque estava em um número muito menor, né, de soldados do que Dom João I de Castela, mas dá uma surra nele, se utilizando de uma estratégia na qual o campo de batalha ajudou, por sinal foi bem preparado para isso, com feitura de trincheiras, barricadas, né? A movimentação, porque era uma região com um certo relevo montanhoso, né? Eles conseguem, com arqueiros, com lanceiros, com cavalaria, com uma movimentação completamente inédita, né? A nível de estratégia militar, conseguem rechaçar um exército muito mais numeroso que eles, né? Um exército numeroso, um exército grande, poderoso também, e acaba com as pretensões de unificação pelo reino de Castela, anexando o reino de Portugal. Tá? Isso em 1385, lá em agosto de 1385. Esse episódio que eu acabei de falar aqui chama-se Revolução de Avis, tá? Por causa do mestre de Avis, que se torna rei de Portugal. O que nós temos é a mudança de uma casa real, a casa dos Borgonha, pela casa real dos Avis, que coloca no trono português uma pessoa extremamente compromissada com os negócios da burguesia e com essa nobreza de segunda linha, que é uma nobreza que trabalha, é uma nobreza menos ociosa, é uma nobreza que faz menos política e mais negócios. E isso vai gerar um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento das navegações ultramarinas. Então veja, o primeiro fator do pioneirismo português é que eles se tornam muito cedo um reino com território nacional, uma monarquia nacional independente e autônoma. Depois, com a Revolução de Avis, eles colocam no trono uma dinastia compromissada com os interesses de uma burguesia, com os interesses de pessoas que faziam comércio marítimo, com interesses de uma nobreza de segunda linha, de cortes, que se interessavam pelas navegações, por expandir, por buscar novas rotas, né, para o comércio pujante das especiarias, né? Ocorre que, no decorrer dessa dinastia, né, os reis, com esse compromisso de ajudar e de criar um ambiente favorável a negócios e ao comércio, ocorre que Dom Henrique, infante Dom Henrique, né, irmão, não governava, era irmão do regente de Portugal, pede, ele gostava muito de uma região portuária ali no litoral português chamado Sagres. Ele pede que o título de Sagres, ou seja, a cidade, seja dada a ele, para que ele possa desenvolver lá suas ideias e administrar essa região. Ele transforma essa região num grande entreposto comercial
e num ponto de encontro de marinheiros, de homens do mar. Tá? Lá, vários marinheiros vindos do Mediterrâneo, do Mar do Norte, ou que até mesmo se arriscavam a navegar mais ao sul, cruzando Gibraltar, indo para o norte da África, né? Eles trocam experiências. Aonde? Nos bares. Olha só, teve um mito de ter a escola de Sagres, que é exatamente esse lugar, onde Dom Henrique residia e administrava. Dizem alguns historiadores que foi feita uma escola. Não foi feita escola, não foi feita faculdade de ciências náuticas naquela região. O que foi feito lá, tá, era uma região portuária, na qual vários e vários marinheiros e homens do mar se encontravam. Esses encontros tinham um intercâmbio cultural, um intercâmbio, uma troca de informação, né, e o apoio, o aporte financeiro e político de um membro da família real, que era o infante Dom Henrique. Né? Então você não tem a escola de Sagres, não tem uma faculdade. O que você tem são bares. Quase igual a faculdade de hoje em dia, que nem faz faculdade no bar, né? Faculdade de escalão, o bar fica aqui e a gente termina a faculdade no bar. Né? Mas lá naquela época era bem isso. Chegava lá nos bares, nos locais de encontro e ali trocavam-se informações. Aos pouquinhos foram vendo como é que era o vento mais ao sul, como é que funcionavam as correntes, as calmarias na altura do Cabo Bojador, que eram terríveis, porque não permitia a navegação, deixavam os marinheiros à deriva, né? As experiências com tempestades, com naufrágios, né? O formato e toda a engenharia que envolvia a construção, né, de navios. Então Sagres tinha alguns estaleiros, tinha porto, né, tinha essa troca de informações constante e o financiamento por parte do infante Dom Henrique. Aí vem a grande sacada. Um lugar que tem esse tipo de troca de informação reúne cartógrafos, geógrafos, navegadores, engenheiros, inclusive. Tá? Alguns pegam experiências de embarcações que eram árabes, né? Que os árabes tinham criado, olham as embarcações, pensam sobre aquilo, então começam a desenvolver tecnologias. O que fez o povo português ser pioneiro foi a tecnologia. Exatamente. As caravelas foram inventadas pelos portugueses. O fato de inventar caravelas foi monstruoso. Exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você quiser ir no espaço hoje, até hoje, se você quiser ir para o espaço, missões tripuladas com um ônibus espacial, você vai contar apenas com Estados Unidos, Rússia e agora, precocemente, a China vem desenvolvendo naves que podem ser tripuladas, né? Então, veja, você tem pouquíssimos países que dominam uma tecnologia. Então, se algum dia algum deles pensar assim, eu vou fazer uma colônia na Lua, quem tem a tecnologia de mandar o homem até a Lua, né, numa espaçonave? Estados Unidos, Rússia e China. O Brasil já não poderia. Tá aí a cereja do bolo, o fundamental de você, meu aluno, compreender por que o pioneiro foi o povo português. A gente costuma colocar a pecha desse povo de um povo burro. Não, foi um povo que naquela época desenvolveu a caravela, que possibilitou com que a navegação passasse a ser feita de outra forma. Porque até então se fazia navegação no Mar do Norte, no litoral do Atlântico, muito ali na costa, né, perto, sempre tendo o território, o terra firme à vista, e no mar Mediterrâneo. Quando eles começam a ir ao sul do continente africano, começam a topar com novas correntes marítimas, com regime de ventos diferenciado. Isso exigiu deles a construção da caravela, que tinha, ao invés de velas quadradas, que muitas vezes não tinha a versatilidade de suportar ventos
contrários, então se atrapalhar, você não tinha como manobrar e conseguir ainda navegar com vento contrário. Eles passam a ter velas triangulares que em posições diferenciadas permitem manobra e permitem zigue-zaguear no mar indo contra o vento. Exatamente. Então a caravela, que também costuma ter um calado na qual tem um V que corta melhor a água, mais leve, né, com material, ou seja, a tecnologia da caravela permitiu a navegação ao sul do continente africano, permitiu o périplo africano. Foi justamente a tecnologia, sem contar os instrumentos, o astrolábio, o sextante, né, que se utilizavam das constelações, das estrelas, para você navegar durante a noite, né, para você não se perder, né, no seu caminho, né, e ainda assim muitas vezes se perderam, né. Agora, houve várias expedições financiadas pelos portugueses para ir ao sul, né, do continente, pegando ali a costa africana. O que eu quero que você entenda, meu caro aluno, é que esse desenvolvimento tecnológico, esse interesse deles é até anterior à tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Obviamente, os turcos otomanos já fazia muito tempo, né, que os mouros, os turcos otomanos, estavam ali dificultando a passagem dos portugueses naquela rota típica, né, até as Índias. A pretensão era fazer uma rota diferenciada, e foi isso que eles começaram a trabalhar. Foram superando aos poucos, né, as adversidades que o mar, né, que o Oceano Atlântico foram trazendo a eles, até chegar a 1488, quando Bartolomeu Dias cruza o Cabo da Boa Esperança, né, que na época chamava Cabo das Tormentas, muda de nome por causa dessa travessia de Bartolomeu Dias, que nós vamos estudar mais a fundo na próxima aula. Por hora, eu quero que você fique com esse pequeno relato da história de Portugal, que tem uma história interessantíssima, que foi um povo extremamente inteligente e engenhoso, que possibilitou as navegações ultramarinas. Em primeiro lugar, ninguém conseguiu fazer o que eles faziam na época. Ninguém tinha a tecnologia que eles tinham na época. Por isso eles foram pioneiros. Tá? Pioneiros porque foram independentes primeiro, com muita bravura. Pioneiros porque trocaram uma dinastia e colocaram uma compromissada com a burguesia. Tudo isso gerou um ambiente favorável para que as navegações ocorressem com financiamento, tanto de companhias holandesas, companhias daquela região dos Países Baixos, de Flandres, né, onde hoje é Bélgica, Inglaterra, né, aquela regiãozinha ali, aquilo dali tinha um forte comércio, uma liga comercial muito forte que investia no descobrimento de uma nova rota para buscar especiarias no Oriente. E nessa busca tinham que circunnavegar o continente africano. Aos poucos a cartografia se desenvolveu, a geografia se desenvolveu e descobriram que a Terra era redonda como a cabeça. Beleza? Então, na próxima aula, vamos estudar sobre o périplo africano. Beleza, galera? Fábio Cabeça, o canal do Cabeça, para você não falar besteira, mano!